Pessoal, vamos fazer a correção dos exercícios que nós tínhamos do livro, certo? Que vocês tinham que entregar. A questão de número 1. Analise a imagem ao lado, né? E responda as perguntas. Então, essa imagem aqui. Letra A. Que movimentos da Terra você consegue identificar e explique-os? E na letra B. Por que a Terra é representada de forma inclinada em relação ao seu eixo de rotação e qual é a importância dessa inclinação? Então, vamos observar o seguinte. O Sol está no centro, né? A Terra está fazendo um movimento ao redor do Sol, certo? Então, que movimento que a Terra está fazendo aqui? Ao redor do Sol é um movimento de rotação. Ela gira ao redor de um eixo, né? Que é um eixo imaginário. E ela também faz translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Então, aqui a gente consegue ver que ela está fazendo rotação, né? Tem uma setinha aqui, está girando ao redor dela mesma. E girando ao redor do Sol, ela está fazendo translação, tá? Então, que movimentos? Rotação e translação. Por que a Terra é representada de forma inclinada em relação ao eixo de rotação? E qual é a importância dessa inclinação? Essa inclinação do eixo de rotação da Terra é de aproximadamente 23 graus, né? E por causa dessa inclinação vão ocorrer o quê? As estações do ano. Então, em relação a como ela está se portando aqui no eixo de inclinação dela, então, aqui mais longe do Sol e aqui mais perto do Sol, o verão e o inverno. Então, inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul, ok? Questão de número 2. As estações do ano estão associadas a qual característica do planeta Terra? Estações do ano e qual característica do planeta Terra? A existência de uma inclinação do eixo enquanto o nosso planeta gira em torno do Sol. Então, isso é chamado de translação. É a translação que explica a ocorrência das estações do ano. Explique por que é verão no hemisfério sul, quando é inverno no hemisfério norte e vice-versa. Então, é como eu estava explicando para vocês, é conforme o recebimento de luz, né? Se aqui, quando a Terra está inclinada, nesse eixo de inclinação, a parte do hemisfério norte estiver mais afastada do Sol, esse hemisfério norte vai ser inverno. E quando ela está inclinada e o eixo aqui do hemisfério sul fica mais próximo do Sol, aqui nós vamos ter o verão. Número 4. Uma face da Lua não pode ser vista da Terra. Como ela é chamada e por que isso acontece? E como a Lua, né? Depois a gente vai ver numa outra imagem. A Lua gira também, né? Ao redor, a Terra gira e a Lua fica ali posicionada. Tem um lado da Lua, que é o lado de trás, que a gente nunca vai enxergar. Esse lado é chamado como fase oculta. Por que que isso acontece? Porque o tempo que a Lua leva para dar uma volta completa nela mesma, né, que é, no caso, a rotação da Lua, é igual ao tempo que ela leva para dar uma volta completa ao redor da Terra, que é o caso da translação. Então, nesse caso, como é ao mesmo tempo a rotação e a translação, esse lado vai ficar escuro, a gente nunca vai ver. Então, é o chamado lado oculto da Lua. Número 5. Observe a imagem ao lado e responda as perguntas. Quais são as fases da Lua representadas? Aqui nós temos as 4 fases da Lua, né? Então, quais são elas? A nova, a crescente, a cheia e a minguante. Letra B. Né? Qual é o período de tempo aproximado entre a ocorrência da fase da Lua nova e a ocorrência da fase da Lua cheia, que é logo depois da Lua nova? Então, a Lua nova e a Lua cheia. Cada fase dessa Lua vai durar mais ou menos de 7 a 8 dias. Então, isso leva uma semana, né? Então, entre uma e a outra, uma semana para cada um. Então, nós temos 14 dias, tá? Letra C. Por que não enxergamos a Lua no céu à noite, quando ela está na fase da Lua nova? Quando ela está na fase da Lua nova, então, nós não conseguimos ver a Lua, por quê? O que que acontece? A gente só vê o reflexo da luz, né? Um reflexo leve da luz do Sol na Lua. E quando ela está localizada na frente de quem está olhando, ou seja, entre a Terra e o Sol, a Lua nova a gente não pode ver o reflexo dela. Então, ela fica assim, mais escura, mais apagada, né? Quanto tempo leva, aproximadamente, um ciclo completo das fases da Lua? Se um ciclo é 7, 2 ciclos é 14, 3 ciclos, 4 ciclos,
28 dias, ok? 6. Os intervalos de tempo de um dia de 24 horas e uma semana de 7 dias e um ano de 365 dias estão relacionados a quais fenômenos astronômicos? Tcharam! O dia tem 24 horas, então é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno dela mesma, isso chamado de rotação. A semana vai estar ligada ao período de uma fase lunar, então são 7 dias. E o ano, que é o tempo, né, de 365 dias, é o tempo que a Terra vai dar uma volta completa ao entorno do Sol. Então, isso é chamado de translação. Analisem as imagens. Então, aqui nós temos a Terra, a Lua e o Sol. Aqui nós temos a Terra, a Lua e o Sol, certo? Que fenômenos elas representam? Que fenômenos elas representam? A primeira imagem, ela vai estar representando o eclipse solar e a segunda, o eclipse lunar. No eclipse solar, a Lua se coloca entre o Sol e a Terra. E no eclipse lunar, é a Terra que vai se colocar entre o Sol e a Lua, certo? E na letra B, em que fases da Lua esses fenômenos ocorrem? O eclipse lunar vai acontecer na Lua cheia e o eclipse solar na Lua nova, ok?